Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje leremos no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 3, que diz assim: Eu disse: Escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele, quebram os seus ossos e repartem em pedaços que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo esconderá deles a sua face por causa do mal que praticaram. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso, vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações, o sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Escutem agora isso, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel. Vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que não toma por inocente o pecador e exerce juízo e justiça, começando pelo seu povo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, iniciamos mais um dia diante da tua santa e gloriosa presença. Queremos te louvar, te bendizer por o dia que nasce, por o mês que se inicia, pelo dom da vida, por podermos acordar, levantar, respirar, nos voltar para ti, ouvir a tua voz, ler a tua palavra, conversar com o Senhor. Muito obrigado pela noite de descanso, pelo teto sobre as nossas cabeças, pelo alimento que o Senhor tem colocado diariamente sobre as nossas mesas, pela roupa que vestimos, pelo trabalho das nossas mãos, pela família que o Senhor tem nos colocado para pertencer, pelo ar que respiramos. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos mais um dia para a tua glória. Te louvamos, te bendizemos pela família que pertencemos, pelo local de trabalho, pela igreja que congregamos. Tudo vem do Senhor. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Te louvamos pela liberdade que temos de buscar a um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que se importa conosco, um Deus que nos ouve, um Deus que nos ama, um Deus que, por nos amar, também nos corrige, nos instrui, nos orienta, um Deus que se importa conosco, que intercede em nosso favor, que age em nosso favor e que, como diz a tua palavra, é a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado, Senhor, que apesar das nossas falhas, das nossas muitas limitações, dos nossos pecados, o Senhor não desistiu de nós. Queremos nessa manhã iniciar de um novo mês, queremos clamar ao Senhor. Como diz o salmista, sonda-nos, ó Pai, vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós algum pecado oculto, se algo tem te desagradado, e conduze-nos, Pai, a uma vida de santidade, de confissão de pecados, de arrependimento, uma vida transformada pelo Senhor. Clamo, Senhor, nesta manhã, nós clamamos que o Senhor perdoe o nosso pecado da negligência, o nosso pecado da incredulidade,
o nosso pecado da infidelidade, o nosso pecado de buscar pouco ao Senhor, de ler pouco a tua Bíblia e ler muitas vezes desinteressadamente, o nosso pecado de não orarmos como devíamos, não orar em todo o tempo, não regar toda a nossa vida com oração, o nosso pecado, Senhor, de querer ser independente, decidir as nossas coisas, o nosso pecado de ganância, de soberba, de orgulho, de vaidade, de coração duro, o nosso pecado, Senhor, tem nos afastado de Ti. Clamamos ao Senhor que perdoe o nosso pecado e nos conduza a uma vida de confissão, de arrependimento, porque tua palavra nos garante, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, conduza uma vida de devoção diária, de oração, de meditação, de submissão ao Senhor e à sua palavra. Que a tua palavra ocupe um local de destaque nas nossas vidas. Que possamos fazer como o salmista abre o saltério, dizendo que é bem-aventurado aquele que ama a lei do Senhor e nela medita dia e noite. Que essa seja a nossa postura. Possamos amar os teus estatutos, as tuas leis, os teus decretos, a tua palavra e nela ler, meditar, estudar dia e noite. Que a nossa mente seja invadida pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, purifica toda a nossa mente, o nosso consciente, o nosso inconsciente, até mesmo o nosso subconsciente, seja moldado e inundado pela tua palavra. Que o teu Santo Espírito traga luz à tua palavra, que a tua palavra molde todo o nosso procedimento. Clamamos ao Senhor pelas nossas casas, pelas nossas famílias, clamando ao Senhor que haja salvação, que nenhum só dos nossos entes queridos se percam, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da graça de Deus e confessem Jesus como Senhor, para a glória de Deus Pai. Clamamos pela tua igreja, renova a tua igreja, reaviva a tua igreja, sustenta a tua igreja, fortalece a tua igreja, dá crescimento à tua igreja, dá a cada um de nós entendimento do privilégio e da responsabilidade de sermos povo do Senhor, de fazermos parte da igreja do Senhor, de sermos arrolados na família de Deus. Que possamos compreender isso, envolver com isso, que possamos ser um povo missionário, evangelizador, ofertante, generoso, que possamos verdadeiramente, Senhor, nos doar para a tua obra, para a tua igreja, para a tua casa, que a tua igreja prospere, que a tua igreja cresça, que a tua igreja possa, de uma maneira muito eficaz, exercer o seu papel, da estratégia, da sabedoria, da discernimento, levanta vidas para ajudar aos trabalhos da tua igreja, levanta recursos, Pai, em nome de Jesus, que absolutamente nada falte para o engrandecimento do teu reino e crescimento da tua igreja. Que o Senhor possa assim nos abençoar, nos fortalecer. É assim que oramos, agradecidos. No nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, em nome de que oramos. Amém. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Se o Senhor assim permitir. Um grande abraço a todos.